Tendo em vista que os acontecimentos são intrinsecamente transitórios ou efêmeros, a menos que sejam devidamente registrados, sobretudo em contextos nos quais não subsistem memórias vivas, torna-se evidente a relevância de preservar informações e lembranças para o benefício das futuras gerações. Com base nesse entendimento e com o intuito de garantir que meus filhos e descendentes conheçam aspectos e pontos importantes de minha trajetória, a partir, é claro, da minha própria perspectiva e observações, e não por meio de terceiros, decidi empreender o esforço de registrar alguns relatos. Assim, busco descrever pontos que considero cruciais e que desempenharam um papel central em minha jornada até aqui. Trata-se de eventos marcados tanto por circunstâncias favoráveis quanto adversas, nos quais os méritos e os deméritos e as limitações são componentes igualmente relevantes. Dentre os episódios mais significativos, destaco 3 grandes transformações que ocorreram ao longo destas 4 décadas de existência. Tenho como ponto de partida o ano de 1980, quando nasci. Minha origem é extremamente humilde. Fui criado em contexto de severas dificuldades financeiras, particularmente agudas durante a crise econômica da década de 1980. Pertencia à geração de crianças para as quais um simples pão no café da manhã era um luxo inalcançável. Vivenciei um momento em que nem mesmo possuir um par de chinelos para frequentar a escola era uma realidade. Ainda muito jovem, precisei abandonar os estudos várias e várias vezes para ingressar no trabalho, o que me impediu de concluir sequer o ensino primário. Durante a adolescência, dediquei-me aos mais diversos trabalhos braçais relacionados aos setores agrícola e pecuário. Contudo, ao completar 17 anos, minha condição era a de alguém profundamente limitado, em termos culturais, sociais, intelectualmente desprovido, introvertido e isolado em um nível preocupante para alguém daquela idade. Não obstante, essa realidade estava prestes a mudar substancialmente, ainda que por meio de um despertar religioso, de uma literatura restrita ao âmbito bíblico e teológico. Foi nesse contexto que se deu a primeira grande virada em minha história pessoal. A primeira virada de chave, a experiência comumente chamada de conversão ao Evangelho, ou novo nascimento, na cristandade contemporânea. No final de 1996, ainda na adolescência, vivenciei uma experiência marcante ao me ver comprometido com a conversão em uma igreja evangélica. Fui extremamente intenso nesse processo. Adotei uma rotina de grande dedicação, com horas de orações, jejuns, vigílias, subidas ao monte, leitura da Bíblia. Iniciei também uma transformação pessoal que interpretei como um afastamento do mundanismo, para, é claro, abraçar o Evangelho de forma genuína. A mudança foi tão rápida e profunda que logo ganhei destaque na igreja e perante os líderes eclesiásticos. Fui convidado a participar ativamente em suas atividades, pregar, ajudar em programas de rádio e atuar como auxiliar direto do pastor titular. Meu envolvimento com o ministério tornou-se tão intenso e verdadeiro que o custo parecia irrelevante. Passei a acreditar firmemente ter recebido um chamado divino para ser ministro, para ser pregador da palavra, especialmente como um pastor pentecostal que orava pelos enfermos,
que orava por libertação espiritual e assim por diante. Pouco tempo depois, fui incumbido de funções como diácono, obreiro, auxiliar do pastor, em diversas frentes, incluindo sermões, incluindo visitas, campanhas de oração, evangelismo e etc. No ano de 2000, tive minha primeira experiência como pastor em uma pequena cidade do interior de Minas. Ainda solteiro, embarquei em uma nova fase de minha vida ministerial. Ao longo desse período, enfrentei situações difíceis, algumas profundamente perturbadoras, contraditórias ao bom senso. Apesar disso, acreditava que tais provações faziam parte do chamado ministerial. Por mais ilógico ou descabidas que fossem. Foram 12 anos marcados por experiências desafiadoras e muitas vezes decepcionantes. Sempre havia quem dissesse que tal caminho era inerente à vocação ministerial, árduo, mas profícuo. Contudo, enquanto via muitos líderes desfrutando de conforto material, carros, casas, até riqueza, eu mal conseguia prover o básico para minha própria família. Ainda assim, permanecia convencido de que Deus via tudo e que nossa recompensa viria, se não nessa vida, na eternidade. É importante notar que esse ambiente religioso é sustentado por interpretações e aplicações das Escrituras que justificam qualquer circunstância ou cenário, por mais absurdos ou contrários à lógica que sejam. Quem está fora desse círculo dificilmente compreende a força do temor que rege um crente genuíno. Um fiel de verdade sente que não pode negar o chamado divino, sem carregar enorme culpa. Após anos nesse sistema, minha trajetória mudou significativamente em 2008. A convivência na denominação tornou-se insustentável, com razões mais que suficientes para romper com aquela estrutura institucional. Na época, liderava uma congregação menor e desfrutava da admiração de pessoas sinceras e fiéis. Ao deixar a igreja principal, sabia que automaticamente precisaria abrir mão dessa congregação. Contudo, alguns decidiram não permanecer na instituição, nem procurar outra igreja, optaram por me seguir e pediram que eu continuasse a orientá-los. Naquele contexto, senti-me responsável por eles e mantive encontros periódicos para auxiliá-los espiritualmente. Porém, por volta de 2010, os problemas financeiros começaram a pesar ainda mais. Os recursos eram limitados entre os que me seguiam e eu nunca consegui aceitar a prática de usar a Bíblia como meio de arrecadação monetária forçada. Decidi então ir para São Paulo, trabalhar a fim de reverter as dificuldades financeiras, mas com minha ausência o grupo foi se dispersando aos poucos. Naquele momento de reflexão, compreendi que seria mais saudável encorajá-los a encontrar outros ministérios com os quais se identificassem. A partir desse ponto, decidi focar exclusivamente em minha família, enquanto seguia estudando e promovendo conteúdo em plataformas como YouTube, Facebook. No entanto, pelo fato de não integrar formalmente nenhuma instituição religiosa, deixei de ser considerado um ministro, até mesmo um cristão legítimo, pelo sistema religioso institucional. Apesar disso, minha convicção permanecia inalterada. Continuava com os estudos, acreditando que a Bíblia era inspirada, inerrante, ainda que interpretasse pessoalmente seus ensinamentos sob uma ótica distinta
da maioria dos estudiosos convencionais. Assim foi minha jornada por longos 14 anos, marcada por desafios, transformações pessoais e novas formas de vivenciar minha fé fora das amarras institucionais. Posso afirmar com certeza que me mantive autêntico ao longo de todo o período em que estive na instituição religiosa, durante minha fase de ministério independente e até mesmo no tempo em que já não participava mais de uma congregação prédio, até por volta de 2024, quando passei por mais uma mudança relevante e bastante excêntrica. Presenciei incontáveis situações difíceis, contradições, sofrimentos em diferentes aspectos da vida e episódios que trouxeram traumas. Muito fui traído, fui difamado, injustiçado e desrespeitado. Meu psicológico e emocional foram abalados inúmeras vezes. Houve momentos que senti meu coração dilacerado. No entanto, nada disso foi suficiente para me fazer duvidar, questionar ou abandonar minha fé e minhas convicções. Como já mencionei antes, aqueles que estão fora do domo, da bolha, do sistema, que não compartilha do mesmo condicionamento ou mentalidade religiosa, não conseguem entender. Um religioso autêntico realmente vive aquilo em que acredita, mesmo que isso na realidade se revele como um grande teatro ou uma manipulação empírica exercida pelo clero, algo que já foi amplamente utilizado pelas sociedades dominantes ao longo de milhares de anos. O platonismo, por exemplo, representou um enorme retrocesso com sua inegável e deplorável marca sobre as religiões e principalmente sobre a cristandade atual. Contudo, hoje, pelo menos, não se queimam mais pessoas nas fogueiras por questionar os dogmas da igreja, nem se apedrejam indivíduos homoafetivos. Assistimos ao fim da escravidão e presenciamos muitos outros avanços claros e concretos. Mas o ponto que quero destacar é que mudanças concretas só começaram a ocorrer em mim quando minha mente finalmente trincou. Ninguém alcança uma verdadeira libertação intelectual sem antes experimentar uma ruptura no próprio pensamento. Aquele momento em que surge uma fissura, mínima que seja, na estrutura rígida da mente. É apenas por meio dessas pequenas brechas na rocha sólida que os primeiros raios de luz podem invadir e iluminar a escuridão, ao blackout da caverna. Ouvi há alguns anos que toda mudança provoca dor e desconforto. Eu já havia passado por pelo menos 2 transformações de grande repercussão, cada uma proporcionando resultados diversos e marcantes, mas aquela que se aproximava seria, sem dúvida, a mais profunda de todas. Houve um impacto inevitável, um incômodo estrutural. Toda a construção de crenças, ideologias, teve por quase 3 décadas um fundamento comum. Senti na pele o que é estar cercado e prestes a ter minhas convicções ameaçadas, razão pela qual muitos fogem quando são confrontados em seus posicionamentos políticos, religiosos ou ideológicos. Muitos se aprofundam em determinada vertente
seja qual for o campo, mas em sua mentalidade acreditam que o que aprendem é inerrante, irrefutável. Depositam todas as fichas naquilo que consideram ser a verdade absoluta. Dariam a vida, se preciso fosse, para defender suas convicções. É assim na política, é assim igualmente nas crenças e religiões. Temem o contraditório, temem a possibilidade de estarem apostando na incerteza ou na mentira. Por isso buscam sempre trilhar pelo viés da confirmação. Essa é, indubitavelmente, a realidade pura e crua, difícil de aceitar. Quando minha mente trincou, percebi pontos vulneráveis em toda a estrutura edificada ao longo dos anos, de todos os anos. Nesse momento, decidi enfrentar o que mais temia, reconhecer que havia aprendido e reproduzido o que não era uma verdade absoluta, que havia baseado minhas convicções e princípios e também instruído outros naquilo que considerava ser inspiração divina e transcendental. Estava cônscio da implosão, do impacto, das inevitáveis desconstruções. Desta vez não fugiria mais, não buscaria me resguardar no cômodo viés da confirmação. Decidi conduzir meus estudos de maneira neutra, isento de qualquer filiação religiosa, ideológica ou política. Com o tempo aprendi que é do âmago cultural que se originam as crenças e as divindades, e que cada indivíduo tende a conceber sua própria divindade à sua imagem e semelhança. Constatei ainda que cada sistema denominacional desenvolve uma teologia particular, o que resulta em distintas interpretações e abordagens doutrinárias. Percebi também que as divergências não se limitam às diversas tradições religiosas existentes no mundo, mas se manifestam de forma significativa no interior da própria cristandade, cuja literatura normativa é comum e que, segundo seus adeptos, é inspirada pelo Espírito. Apesar disso, apóstolos, pastores, profetas têm se confrontado ao longo dos séculos, evidenciando que cada grupo e muitas vezes cada indivíduo formula sua própria teologia e concepção de divindade. Entendi que, por muitos anos, a leitura que eu fazia da Bíblia era totalmente equivocada. Compreendi também que a leitura da Bíblia deve ser feita fenomenologicamente. A leitura fenomenológica da Bíblia consiste em compreender o pensamento do autor da narrativa, sem assumir compromissos prévios. Esse método exige uma análise cuidadosa e paciente do texto, evitando conclusões precipitadas. Somente após essa etapa é que se deve proceder a um julgamento científico das declarações contidas no texto bíblico, assegurando uma interpretação objetiva e fundamentada. Essa neutralidade não representa indiferença, mas maturidade intelectual. Ser neutro é reconhecer a complexidade do real sem reduzi-lo a um sistema de crenças. Assim, minha perspectiva religiosa hoje situa-se no campo da investigação e não mais da devoção. Analiso-a sobre uma ótica histórica, compreendendo-a como expressão da criação e da experiência humana. Ao olhar para trás, percebo que a ruptura com a religião não foi uma perda. A trinca na mente, antes temida,
foi o início de um processo de libertação intelectual e emocional. Romper com o que é pregado como libertação espiritual, mas institucionalizado, foi paradoxalmente o caminho para encontrar o que de fato é liberdade. A liberdade de ser e de pensar, desprovido de crenças e ideologias. E assim sigo inexorável, como aprendiz do tangível, como observador neutro, consciente de que a maior fé é talvez aquela que se deposita na própria capacidade humana de compreender, questionar e evoluir.